A gente tá quase na aula final do nosso mini curso, então seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Vamos finalizar essa peça pra gente ter uma peça muito legal pro portfólio. Então se você chegou até aqui, meus parabéns, a gente tá quase finalizando. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, curtir, comentar o que você tá achando também. Vamos criar uns banquinhos aqui pra gente ter as cadeirinhas pro pessoal sentar, né? Que a gente vai fazer o nosso mundinho de uma forma desconfortável. A gente tem que pensar no conforto do bonequinho do jogo, né? Basicamente isso mesmo que a gente tem que ter em mente quando a gente for fazer jogos. Vou crescer um pouquinho isso aqui só. Criar um cubo. Tentar fazer isso aqui de uma forma um pouco diferente. Deixa eu ver se vai cortar essa parte aqui. Opa. Então, Ctrl R de novo. Selecionar só esses quadradinhos aqui. E aí eu vou estudar pra baixo. A gente entrar nessa vista focada, eu já expliquei, é só você apertar a barra do teclado numérico. Mas acho que isso aqui ficou muito grande, tá? Então eu vou desfazer. Fazer de uma forma um pouco diferente. Vou simplesmente fazer de uma forma mais fácil. Vou mover um pouquinho pro lado. Escala disso. E aqui eu vou mover um pouco pra cima. A gente vai ter esses quadrados bem fininhos aqui, ó. Selecionar essas pontinhas aqui. E agora eu extrudo. Ficou bem melhor. Eu vou colocar uma corzinha neles, né? Nos banquinhos. Acho que uma parecida com essa, só que um pouquinho mais escura ficaria legal. Pode pegar no Color Pick também a cor. Vou escolher essa daqui da madeira, só que eu vou escurecer um pouquinho ela. Um material novo. Vai ficar bem interessante aí. Acho que ficou legal. Você pode duplicar, ou você pode usar um Array, que é o meu favorito. Pra você não perder tanto tempo com edições. Eu clico aqui, seguro o Shift, clico na parte de baixo. Opa, ao contrário, seguro aqui na de baixo que não tem. Clico na parte que tem o Array. Ctrl L e vou linkar, copiar os modificadores. E a gente vai ter os banquinhos aqui bem certinho. A gente tá quase terminando esse dioramazinho. Vou mover só um pouquinho pro lado, vai ficar bem centralizadinho, bonitinho. Os 3 banquinhos estão legais. Não é um lugar muito luxuoso, mas é bem aconchegante, tá? Vou colocar um pôster aqui, que é um cubo, e vou selecionar essa parte dessa face aqui. Vou apertar I. A gente diminui ou achatar ele um pouquinho. Esse aqui vai ser um pôster, né? Vou apertar P. Então, primeiro eu vou extrudar, desculpa, eu vou extrudar pra dentro. Um pouquinho só, não quero extrudar muito não. Vou apertar P. Selection. Ele vai ficar assim, ó, solto. Você vem, segura, clica na face. P e seleção. Aí você vai separar pela seleção, tá? Aqui eu vou definir as cores. Só desse daqui do pôster. Vou deixar um vermelhão. Acho que assim tá legal. Deixa eu rodar aqui um pouquinho nessa paleta de cores pra ver. Que o vermelho assim era o melhor mesmo. Vou diminuir um pouquinho, mexer na escala dele pra afinar um pouquinho. Fica bem interessante, ó. Vou criar uma corzinha pra esse aqui, pra ver se dá uma melhorada. Diminuir um pouquinho o valor dele. Acho que é bem interessante. Vamos criar agora um copo de lâmina, que vai ficar... dar o tchan que falta. Vou criar um cilindro. Aqui no cilindro, as configurações dele aqui embaixo, você consegue setar quantas vértices ele vai ter. Eu geralmente coloco 16, mas eu quero um efeito um pouco mais low poly. Então acho que vou colocar 8. Quanto mais vértice você adicionar, mais redondo ele vai ser e menos cara de low poly ele vai ficar. Então diminui um pouquinho esse. Tá no SZ. Vou entrar na vista focada pra gente trabalhar só nele agora. Isso é importante pra gente ter um foco melhor. Vou clicar nessa face, segurar Ctrl e apertar B. E a gente vai... É uma espécie de arredondamento aqui. Eu vou clicar na face de cima e vou descer um pouquinho ela e vou apertar S. E aí eu vou apertar I e apertar E pra gente extrudar. A gente deu uma extrudada aqui agora. E vou no Edit Mode, vou apertar essa aqui, Shift D, vou mover para cima no eixo Z e vou simplesmente apertar P com isso aqui selecionado e separa pela seleção. Vou só mudar aqui para vista para vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Isso aqui não tem problema nenhum, fazer dessa forma, só com uma única face sem solidificar, que a gente até economiza triângulos. Porque se você for ver pela orientação da face, ela ainda tá perfeita, mas se você for ver aqui, ó, embaixo tá quebrado, mas ninguém vai ver embaixo, entende? Então não tem problema. Muitas coisas na produção de jogos são feitas dessa forma, para economizar triângulos também. E como a gente tá fazendo só uma peça aqui, não tem problema, mas se fosse numa produção de jogos também seria ainda melhor, porque você pouparia triângulos. Se você não entende de orientação de face, então não tem problema, não vou entrar nisso aqui nesse curso. Não é o foco. Entenda que não fazer dessa forma é perfeito se você não for olhar pra baixo, porque já tem aqui uma parte cobrindo, então tá tudo bem. Agora eu vou cortar isso aqui, porque eu quero fazer um efeito bem interessante, tá? Vou pegar esse pote, selecionar, apertar Tab, vou apertar Ctrl R, e a gente vai cortar assim esse loop, segurar Alt, vou clicar, aqui em cima Shift Alt nas beiradas também, e vou apertar P. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou poder colocar mais um material aqui, vou conseguir cortar pela cor de materiais, então
Olha só, eu coloquei esse material só nessa parte. E aqui eu vou colocar o material pra gente definir a cor do nosso lamen, né? E assim tá interessante. Agora eu vou criar algumas comidinhas, uns ovos fritos. Vou selecionar a parte de cima e a de baixo. E vou... Então eu vou selecionar essa parte. Apertar um Ctrl 2. A gente... É um cubo normal, só que eu apertei Ctrl 2 e ele adiciona automaticamente um modificador de subdivisão de nível 2, tá? E eu vou apertar o Tab pra entrar no Edit Mode, selecionar tudo. E vir aqui nessa tabelinha de In. Aí tem. E vou modificar esse aqui de baixo. Esse aqui eu vou cancelar. É o Min Increase. Então ele vai fazer esse formato aqui. Mas eu só quero fazer isso aqui. Vou dar um Ctrl Z nessas partes de cima. Olha só, foi um efeito interessante esse já. Vou apertar Ctrl 1, porque pra mim isso aqui é mais do que suficiente. Esse efeitozinho que fica. Então é um cara bem melhor do que quando tem muita subdivisão. Porque senão fica muito high poly. Com alta poligonagem eu não quero isso. Eu quero algo com mais cara de low poly. Vou apertar um Shift D e vou colocar aqui em cima. Que isso aqui vai ser o que? A gema, né, do ovo. Vou colocar um material mais laranjinha. E vou deixar branco aqui mesmo. Pra gente ter uma variação interessante. Vou duplicar esse ovo. Vou ver aqui a vista de cima. Botar ele um pouquinho mais jogado pro canto, assim. Fica mais interessante. Criar uns quadradinhos. Fazer a mesma coisa que a gente fez antes aqui com esse. Só que esse aqui vai ser um pouquinho mais. Fazer um pouquinho mais aleatório aqui. Vai ser as ervilhazinhas. Ervilhas, perdão. Vai ser as folhinhas, né? Ou alguma coisa verde aqui dentro do ramen. O lamen, as ervilhas foi tenso. Vou vir com Convert to Mesh. Vou mesclar. Apertando Ctrl J, ele vai virar um material só, um objeto só. E a gente pode já definir o material antes de duplicar. Então, ó, já tem algo interessante. Vou diminuir um pouquinho o valor dele. Vou mover pra cá. Colocar geralmente vai algumas coisas tipo cebolinha que a gente tem aqui, né? Só que é algo mais específico de lá. Eu não lembro se o lamen vai isso mesmo. Eu só tenho experiência um pouquinho de entendimento com o tteokbokki, que é mas é da Coreia. Não tenho certeza se é isso mesmo. E aí a gente consegue adaptar, fazer umas adaptações com cebolinha. Aqui eu não sei se é isso, então. Mas parece muito gostoso. Vou criar um plano, perdão. Colocar uma cor mais escura. Eu vou dar um E para estudar, Z. E vou diminuir um pouquinho no eixo X da escala. Vou mover um pouquinho também. Colocar um Solidify para ficar com a cara de 3D. E vou colocar um aqui do lado também, ó. Diminuir um pouquinho o eixo Z. Muito grande, muito alto. E agora faltou uma carninha, alguma coisa assim, né? Deixa eu ver. Na verdade, vou duplicar esse ovo aqui. Vou crescer um pouquinho ele. Vou tirar esse material dele. Só apertando menos. E vou colocar mais outro aqui atrás. Agora eu seleciono os dois, aplico o modificador, né? Converter para malha. E vou apertar um Ctrl J. Agora eu seleciono o material. Acho que eu já tinha selecionado um perfeito aqui. Tá bem legal. E é isso, a gente terminou o nosso lamen. Faltou um dos pontos mais importantes, que é agrupar ele em pastas, né, pra você ter uma organização. Então vou selecionar New Collection, vou colocar Pot. A gente vai ter aqui em cima, a gente já tem o pote. Você pode separar também cadeiras, essas coisas pra você não ficar bancos, pra você não ficar perdido durante o seu projeto. É bom manter a organização, pra você ter uma fácil seleção. Ainda mais se o projeto for crescendo, você não se perde, tá? Vou crescer ele um pouquinho aqui, vai ser um potão de lamen. Eu vou mover ele pra cá, voltar o cursor pra seleção, porque eu quero fazer uma coisa aqui embaixo, ó. Ou na verdade eu venho aqui, ó, mais fácil, selecionar essa parte aqui, tirar o raio-x, e simplesmente vou extrudar pra baixo e vou dar esse. O projetinho tá ficando muito legal, tô gostando bastante do resultado. Espero que você esteja gostando também do seu projetinho. É isso, até a próxima aula. Se inscreve, deixa o like e deixa no comentário aí o que você tá achando.